Só que ela toma as decisões dela do que é conveniente para ela, e se os clubes que se organizaram, se estruturaram, vão pagar a conta com uma sobrecarga de jogos, é problema deles, né? Isso, pelo jeito, não mudou. A Leila eu não sei, o Palmeiras eu não sei, eu sei que o BAP, Flamengo, apuração do Bernardo Ramos, colega nosso, vai protestar e deve até emitir nota citando nominalmente lá os dirigentes da CBF como responsáveis por uma mudança na tabela, no calendário, melhor dizendo, que vai sobrecarregar as equipes que avançaram na Libertadores e que não estão na Copa do Brasil. O que vai acontecer? As que estão na Copa do Brasil, elas vão ter semanas livres sempre que tiver competição na Conmebol, né? E as que não estão as que estão na Libertadores, por exemplo, vão ter que jogar meio de semana em que haveria jogo de Copa do Brasil. Então eles vão ter uma sequência muito mais pesada de jogos, com viagens e tudo mais. Então prejudica São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Mais Flamengo e Palmeiras, porque são os dois que brigam em duas frentes. O São Paulo ele tenta fazer a melhor campanha possível na Série A, não briga pelo título, a gente sabe disso, e tenta, lógico, chegar o mais longe possível, quem sabe, ao título da Libertadores. Agora, para o Palmeiras e o Flamengo, que se prepararam para brigar nas duas frentes mais importantes, evidentemente fica muito mais difícil. Você não vai ter essas semanas que você teria. Ou seja, no caso do Flamengo, ele tratou a Copa do Brasil assim, bem, o calendário é esse. Eu tenho essas datas. A Copa do Brasil, para mim, é o menos importante. Então, eu vou priorizar as outras competições. Se o Flamengo soubesse que a Copa do Brasil seria disputada, esse mata-mata, só em dezembro, depois do Brasileiro, verdade, né? Talvez não colocasse o time misto contra o Atlético Mineiro. Né? Porque ia pensar, tudo bem, se eu vou jogar a Copa do Brasil e depois eu vou só ter que decidir lá em dezembro, eu vou tentar classificar aqui porque, né, acaba tudo. Libertadores acaba 29 de novembro. O Brasileiro dia 7 de dezembro, depois eu brigo pela Copa do Brasil também. Vou tentar os três. Poderia mudar o planejamento do Flamengo. Não estou citando o Palmeiras, que o Palmeiras perdeu jogando com força máxima. Ele priorizou a Copa do Brasil, até colocando reservas contra o Vitória no Brasileiro, antes de jogar contra o Corinthians. O Flamengo não, ele priorizou o Brasileiro e colocou time misto na Copa do Brasil, no Rio e em Belo Horizonte. E foi eliminado dos pênaltis pelo Atlético Mineiro. Se ele soubesse que seria assim, e lógico, não seria assim se o Flamengo tivesse classificado, porque aí teria esse impasse por conta do calendário. Ou seja, eles mudaram o curso da história. Isso está errado. Não pode mudar as coisas assim. Agora, vejamos aí o que eles vão fazer, se vão protestar, se vão se manifestar. É o mínimo que podem fazer, né? Não vai adiantar muito, mas pelo menos marcar uma posição. Deveriam fazer isso juntos, os três. Não sei se vai ter essa capacidade aí de unir esses cartolas para protestar contra essa bizarrice aí da CBF. O que mostra que ela... Tem que falar sobre isso, né, que o Mauro levantou, né, o tema, porque realmente a CBF, que a CBF é um lixo, todo mundo já sabe, gente. Todo mundo no Brasil sabe que o futebol brasileiro é comandado por uma entidade que a gente sempre lembra aqui. Todos os ex-presidentes envolvidos em escândalo. Preso, banido, proibido de sair do país, assédio, tudo. Tem tudo na CBF. Só não tem história boa. História boa tem quando é dentro do campo. Seleção brasileira foi campeã, mas não era o Ricardo Teixeira que estava em campo jogando, era o Vampeta, era o Ronaldo, era o Romário. A CBF em si é um lixo. E ela sim acaba de prejudicar muito o Flamengo e Palmeiras. Porque Flamengo e Palmeiras teriam momentos para descansar, teriam semanas cheias para descansar. O grande ponto positivo, o único ponto positivo que os dois tinham de ter sido eliminados da Copa do Brasil, a CBF conseguiu tirar. A CBF tirou. A CBF, numa cartada, ela prejudica Flamengo e Palmeiras. Agora, também quero ver o que vão falar, né? Porque a Leila é uma. Adoro elogiar essa nova direção da CBF, a nova presidência. Vamos ver o que a Leila vai falar agora. Será que ela vai falar alguma coisa? Vamos ver o que o BAP vai falar. Será que o BAP vai falar alguma coisa? Porque Flamengo e Palmeiras têm que se posicionar. Eles estão sendo muito prejudicados com esse novo calendário da CBF. Eles poderiam ser ainda mais fortes na Libertadores e no Brasileiro, segurando, tendo aí esses jogos da Copa do Brasil para descansar. A gente vai falar sobre isso, a gente vai ter que falar sobre isso, né, que o Mauro levantou, né, o tema, porque realmente a CBF, que a CBF é um... Isso é uma sacanagem, falando Flamengo e Palmeiras, né? Os dois foram eliminados da Copa do Brasil, falou, agora temos semanas livres para treinar, preparar o time, recuperar o jogador. A CBF pegou e falou, não, vamos fazer um monte de jogo aqui no meio
é a Copa do Brasil no final. Ela resolveu o problema dela. Ah, mudou tudo agora. E transferiu um problema para o Palmeiras e Flamengo. Dia 7, eu terminar dia 21. Ou seja, todas as semanas que teria a Copa do Brasil, vai ter brasileiro. Então vai ter jogo ao meio de semana. E eles estavam contando, claro. O Palmeiras e o Flamengo planejaram bem. A partir de agora, já que eu caí na Copa do Brasil, né? Não queria cair, mas cair. Eu vou ter essas semanas livres aqui. Para poder pensar na Libertadores e no Brasileiro. Não tem mais. Não tem mais. A Copa do Brasil vai ser depois do Brasileiro, mata-mata até quase perto do Natal. Perto do Natal, né? Ela resolveu o problema dela para que, se um brasileiro ganhar a Libertadores, pode jogar o Intercontinental, que é dia 10, acho, de dezembro, primeiro jogo. E o São Paulo também, mas o São Paulo não briga pelo título brasileiro, vamos ser sinceros, né? Ele briga só na Libertadores. Então, para o São Paulo pesa menos. Se ele conseguir administrar o brasileiro ali, tá tudo bem. Não ser rebaixado, essas coisas assim, né? Ele vai avançando na Libertadores, tá ótimo. O Flamengo e o Palmeiras, não, os dois eles brigam nas duas frentes. Então, essas semanas livres, para o São Paulo seria bom, para os dois mais ainda. Eles têm que ser competitivos nas duas competições. Brigando por liderança e classificação. E simplesmente a CBF foi lá na canetada e ainda vai aparecer algum coleguinha na imprensa falando: os clubes assinam um calendário, que isso é uma bobagem, é uma farsa, nunca ouvi isso. Ninguém assina porcaria de calendário nenhum, gente. O cara vai lá, taca a CBF, enfia a goela abaixo o calendário. Ela coloca no site dela. E o outro foi a mesma coisa. Mudamos o calendário. Mexeram no meio da temporada. E foi bom pro Cruzeiro, pensando em brasileiro, porque o Cruzeiro passa a ter as semanas livres quando tiver jogo de Libertadores Sul-Americano. Ele foi eliminado. Ele vai poder pensar só no Campeonato Brasileiro. Essa fase não, porque esses jogos da Copa do Brasil vão acontecer. Se ele passar pelo Atlético, ele vai ter semanas livres quando acontecer jogos de Libertadores e Sul-Americana. Então, inverteu. Então, para o Cruzeiro foi bom. Quer dizer, a CBF, numa canetada, ela muda o curso da história. Não era o que estava combinado, né? E resolveu o problema dela. Porque se o Palmeiras, o São Paulo ou o Flamengo ganham a Libertadores, tem que jogar esse torneio. E aí ela faz o que com o brasileiro? Ela teria que adiar o brasileiro para acabar só no ano que vem. Então ela encontrou uma solução para ela e transferiu para os clubes, para os três, mais para o Palmeiras e para o Flamengo, um problema que eles não tinham. Ou seja, é muito bizarro. É muito bizarro. E, repito, ela decidiu. Ninguém perguntou: Palmeiras, você concorda com isso? São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, tal. Não, fez e acabou. Tomou a decisão dela. E aí amanhã o CBF fez uma sacanagem. Fala, nação flamenguista! Pessoal, só peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, comente as suas opiniões nos comentários. Eu não falo mais no começo para vocês não ficarem zangados comigo, também atrapalha, eu entendo vocês. E vamos ver agora, pessoal, o que o João Guilherme vai falar sobre a CBF. Também era pergunta a ele, live dele de ontem aí. E vamos ver aí, saiu na madrugada isso aí, saiu na madrugada, beleza? Tá lá a live. E vamos ver o que ele falou desse posicionamento da CBF. Para mim, isso é um escárnio, prejudicaram gravemente o Flamengo, beleza, pessoal? Não só o Flamengo, o Palmeiras também, né? Vamos ver o que o João Guilherme, né, falou sobre aí. Saudações rubro-negras, João Guilherme. Boa noite, JP. O Flamengo está sendo prejudicado, João. Essa CBF é uma vergonha. Não pode mudar as datas dos jogos. Pois é. Ô Magno, nós temos um problema de calendário já há muito tempo, né? Há muito tempo no futebol brasileiro. E esse problema, ele é criado pela extensão dos estaduais. Se você reduzir os estaduais, como já há um movimento para redução de datas dos estaduais, você resolve os problemas do calendário do futebol brasileiro. Não pode o estadual começar em janeiro e terminar em abril, maio, como a gente viu nos últimos anos. Você fica a maior parte da temporada do primeiro semestre com jogos que não são atrativos. O estadual só é legal na final. A final é maneira, vale a taça e tal. Tem a rivalidade estadual, legal, mas o Flamengo enfrenta o Vasco, o Botafogo, o Fluminense no Brasileiro, na Copa do Brasil. Vai enfrentar no estadual também. Só que não precisa ser tão grande, tão extenso, com tantos jogos. Ano que vem o Campeonato Carioca já será reduzido. Esse é o caminho para reduzir. E esse ano teve a Copa do Mundo de Clubes. Parou o Campeonato Brasileiro por mais de um mês. Os times que não estavam lá jogando deram férias para os seus jogadores. Então isso aí causou um problema gravíssimo no calendário
porque a CBF tinha marcado o Campeonato Brasileiro até o dia 21 de dezembro, com Papai Noel já chegando. Só que aí é o seguinte, os brasileiros estão ganhando a Libertadores seguidamente, e esse ano a possibilidade de um brasileiro voltar a ganhar a Libertadores é muito grande. Aí o que acontece? No dia 10 de dezembro, começa a Copa Intercontinental, o Mundial do final de ano. Quem vencer a Libertadores da América vai para o Mundial do final do ano, como foi com o Botafogo no ano passado, com o Fluminense no ano retrasado, com o Flamengo no ano retrasado. E aí, isso bate de frente com o Campeonato Brasileiro. O que fez a CBF? Palmeiras, São Paulo e Flamengo, times que estão na Libertadores da América e têm chance de ganhar a Libertadores da América, eles já estão fora da Copa do Brasil. Então, ela aproveitou essa brecha e ela mudou o calendário. Aí ela puxou o final do Brasileiro para o dia 7 de dezembro, ou seja, o time que disputar o Intercontinental no final do ano, se for uma equipe brasileira, a última rodada do Campeonato Brasileiro, dia 7, e esse time brasileiro já estreia no dia 10 de dezembro, em cima da hora. Ela encerrou o campeonato no dia 7 e puxou a semifinal e a final da Copa do Brasil para depois disso. Elas vão ser realizadas em dezembro, entre os dias 10 e 21 de dezembro. É muito doido isso, né? Ou seja, a CBF usou uma maneira de arrumar o calendário que estava uma desgraça. Mas aí ela deu um tiro em Flamengo e Palmeiras. Porque Flamengo e Palmeiras, por estarem fora da Copa do Brasil, eles teriam 6 semanas de treinamento para se preparar para Brasileirão e Libertadores da América. Agora, já era. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E lembrando que eles têm jogos atrasados por causa da participação na Copa do Mundo de Clubes. Então, foram prejudicados Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ainda não se manifestou oficialmente, mas a informação é de que o Flamengo não gostou, porque solicitou à CBF que não acontecesse alteração de datas no calendário. Ele era contra. E o Palmeiras emitiu uma nota oficial hoje à noite, dizendo que entende a posição da CBF e concordando com a mudança. Ou seja, o Flamengo, se reclamar, vai reclamar sozinho. O Palmeiras tirou o dele na reta e fez a política. Falou, presidente Samir, tudo bem, a gente já sabia disso. Mas tem o outro lado da história. Ah, João Guilherme, vai ter jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, Brasileirão, Libertadores, quarta, domingo, não vai parar, só na data FIFA. E ainda é possível que marquem o jogo contra o Sport na data FIFA, que o Flamengo vai ter um monte de gente convocada. Flamengo prejudicado? Prejudicado. Mas o Flamengo tem elenco para encarar isso tudo aí. E o jogo com o Internacional na última quarta-feira e o do domingo anterior mostra isso, gente. Quarta-feira, o Flamengo jogou com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Samuel Nino. Mas o Flamengo poderia ter entrado em campo com Matheus Cunha ou Rossi, podia manter o Rossi, Emerson Royal, Danilo, Cleiton ou João Vitor ou Iago,
Vinha ou Ayrton Lucas? Você escolhe aí quem que você quer. Aí no meio campo, enquanto o Pulgar não volta, você coloca Alan, De La Cruz e Carrascal. Aí lá no ataque, você coloca Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Aí sobraram um lateral esquerdo, ou Ayrton Lucas ou Vinha. Zagueiros, tem o João Vitor, tem o Iago, que compuseram a dupla de zaga bicampeão mundial sub-20. No meio-campo, o Everton Araújo, o Wallacian, Michael, Juninho, Matheus Gonçalves. Se você pegar esses caras que sobrarem e juntarem com o time sub-20 bicampeão mundial, o Flamengo tem um terceiro time. E bom, hein? E bom. Então o Flamengo foi prejudicado? Foi. É verdade. A mudança não foi boa para o Flamengo. Mas o Flamengo tem armas para suportar isso aí. Está preparado para encarar. Tem um elenco pesadão, hein? Vocês viram aqui as escalações aqui que eu coloquei, gente? Então dá para ir administrando. Coloca um time aqui, coloca outro time ali e tal, aquela coisa toda. Dá para administrar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Belezinha? Então vamos lá. Pessoal, é um assunto tão relevante, né? Parece ser algo irrelevante, mas não é. Por quê? Vamos lá. O João Guilherme falou uma coisa que é o seguinte: tem elenco, cara, mas a questão não é só elenco. Tudo bem, mas tem lesões, jogador que se lesiona, treinamento. O cara vai disputar Libertadores, quarta de finais, mano. Né? O Flamengo está classificado. Brasileirão. Aí eles tem algo por detrás aí. Alguém está sendo beneficiado, né? E a gente sabe como é, né? A gente viu aí o Pilhado falando aí no começo sobre a CBF. Ele falou o que ele pensa, tem gente que pensa igual, tem gente que pensa diferente. Eu acho que tem que ser revisto essa situação aí, viu? A mudança no calendário do futebol brasileiro anunciada pela CBF no sábado irritou os dirigentes do Flamengo. A entidade antecipou o fim do Brasileirão para 7 de dezembro e adiou a final da Copa do Brasil para o dia 21. Porque, no caso, como o Mauro César falou, se o Flamengo soubesse que ia ter essas mudanças, o Flamengo tinha eliminado o Atlético. Pessoal, o Flamengo botou o time, não foi um time reserva, um time misto, pô. Tudo bem que a Arrascaeta também estava suspenso, e a Arrascaeta é 30%, 40% de ofensividade do Flamengo, né? Então, a gente tem que ser coerentes com isso. Eu não acho que isso vai prejudicar, assim, uma forma de o Flamengo perder título. Não vai, porque o Flamengo tem elenco, mas mesmo assim, a minha visão não sobrepõe a ninguém, né? Mas a minha visão é conceitual. Vamos lá. O time está disputando Libertadores e Brasileirão. Com esse ajuste, ele estreita mais a caminhada, porque vai ficar muito corrido. Você pega aí De La Cruz, tá com essa lesão aí, até hoje não volta. Danilo, voltando de lesão. Alexandre tava lesionado, né? Então, porque eles não jogam, se eles soubessem da intensidade que é o Campeonato Brasileiro, meu amigo, eles não faziam essas mudanças. O mal que faz a mudança e não informa, não faz a reunião com os líderes. Chamava aí a Leila, né? Flamengo, Cruzeiro, os times que estão ali disputando, São Paulo, né? Que está disputando a Libertadores e Brasileirão. Mas não, ele chega assim, larga, entendeu? E aí, quem vai ser beneficiado são os times que não estão brigando por nada, né? E não faz sentido isso. Porque o time que está disputando algo, e o Samir não sabe disso, eu acho, sabe? Traz visibilidade pro futebol brasileiro e para a CBF também, né? Como eu falo, o Samir Chaldi não tem experiência na CBF. Está começando agora aí, eu também não tenho, estou falando aqui, né? E infelizmente, eles fazem as mudanças e não informam, né, aos times antecipadamente,
já larga na hora, o cara viu aqui, ele vê lá, se ele não vir, se o time não olhar no site, claro que vai ver, né, assessoria de imprensa. Mas, por exemplo, o Flamengo já tinha se organizado para ter 4 períodos sem jogos, né, pessoal? Semana das semifinais, né? E final da Copa do Brasil, para focar nos treinos e nas recuperações dos jogadores. Boa parte do elenco também é convocado para a seleção. Agora tem data FIFA, tem convocação da seleção. Aí você pega Alexandre, Danilo, Danilo, que sempre vai para a seleção. O Gerson não tá mais também. Pedro, se for um exemplo. Léo Ortiz, o Léo Pereira. São 4, 5 jogadores do Flamengo, metade de um time. Aí vocês me dizem, cara, não vai prejudicar, pessoal. O Flamengo disputou o Mundial, eles não sabem disso. O Palmeiras também disputou o Mundial. Não vou ficar aqui também só falando do Flamengo. O Palmeiras também foi prejudicado. Mas a lei é assim com o Samir. E aí, será que ela vai ter peito agora, Samir? Tá por fora isso aí, véio. Vamos sentar e conversar. O BAP vai tomar providência, eu tenho certeza. O BAP é um homem sério, um homem que gosta de trabalhar com alinhamento, né? A gente vê aí a forma que ele trabalha dentro do Flamengo, é uma forma absurdamente correta e coerente, né? E o Flamengo acredita que a CBF ferrou a montar o calendário da temporada sem levar em consideração que os últimos 6 campeões da Libertadores foram brasileiros, pessoal. O que significa que geralmente eles vão disputar mundial, né, de clubes. E agora tem aí, ó, Palmeiras, Flamengo, São Paulo nas quartas de finais. 3. Se 2 passar, que provavelmente Flamengo e Palmeiras passe, pode ser até provável final da Libertadores. Você já tem praticamente... E o São Paulo também pode passar, o São Paulo, não desmerecendo, porque se passar, eles vão para a semi. E aí? Se passar, praticamente vai ter final brasileira. Então é isso que eu falo. Não pensam no time. Eles só pensam no bolso deles. Antes da mudança feita pela CBF no sábado, se um time brasileiro conquistasse a Libertadores, teria que abrir mão da Copa Intercontinental ou da reta final do Brasileirão. Como o foco do Felipe Luiz é o Brasileirão, ele vai ter que abrir mão. Se ele passar e abrir mão da Copa Libertadores. Então, eles estão querendo que cada time, por exemplo, o Palmeiras tem que ganhar a Libertadores, o Flamengo tem que ganhar o Brasileirão. Não existe isso. Não existe isso. Isso não pode existir. O melhor elenco, se for possível ganhar 2, 3 campeonatos, que ganhe. Então, não venham para cá querer manipular o Campeonato Brasileiro. Beleza? Então, na minha visão é isso aí, pessoal. Aí o BAP, né? O BAP vai recorrer da situação, né? Juntamente aí com Júlio Avelar, né? Foi o responsável por enviar ofício para o clube informando a mudança, né? Fica difícil. Quando informa já é em cima da hora, né? Aí fica difícil desse jeito. Aí você vê que o BAP aqui na foto não tá muito... Isso aqui foi sábado, quando o Flamengo ganhou a Copa, né, Mundial Sub-20. E você vê que o BAP não tá muito bom com a cara do Samir, né? Tá ali evitando olhada. Mas o BAP vai tomar providências. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, sempre dê um like, se inscreva no canal. E hoje tem jogo do Flamengo. Mas lá para 2 horas, meio-dia, vamos trazer aqui as escalações, o pré-jogo, se Deus quiser. Deixar vocês atualizados. Se tiver mais informações sobre essa situação também. Tamo junto e até a próxima.